Neste vídeo, vamos examinar um assunto profundo e comovente, os 10 sofrimentos mais angustiantes que Jesus experimentou. Vamos não apenas abordar os aspectos físicos dessas aflições, mas também explorar seu significado espiritual. Acompanhe-nos enquanto revelamos os mistérios desses acontecimentos, buscando compreender não apenas a dor, mas também a mensagem de esperança e redenção que se encontra por trás de cada um desses castigos. Na 10ª posição está a ferida na lateral. Esse momento, descrito no Novo Testamento, ocorre durante a crucificação de Jesus, conforme relatado nas Escrituras Sagradas. Após a crucificação e a crença de que Jesus havia morrido, um soldado romano, tradicionalmente conhecido como Longino, perfurou o lado de Jesus com uma lança para assegurar sua morte. Esse ferimento, conforme narrado nos Evangelhos, resultou no fluxo de sangue e água. Na tradição cristã, esse ato carrega uma simbologia profunda. O ferimento no lado de Jesus é frequentemente interpretado como o nascimento da Igreja, onde a água simboliza o batismo e o sangue representa a Eucaristia. Nas representações artísticas, esse momento é retratado de diversas maneiras, muitas vezes mostrando o soldado realizando a perfuração em Jesus, enquanto figuras como Maria, a mãe de Jesus, e João, o discípulo amado, testemunham a cena com grande emoção. Além disso, esse evento é considerado um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, especialmente aquela descrita em Zacarias, capítulo 12. Versículo 10, que profetiza que as pessoas olharão para aquele que foi perfurado. Na sequência está a agonia de Jesus no jardim do Getsemane. Este jardim, situado nas encostas do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, é onde Jesus se retirou para orar após a última ceia com seus discípulos. A palavra Getsemane significa lagar de azeite, indicando que era um local onde as azeitonas eram prensadas para extrair o azeite, um elemento simbólico em si, pois o processo de prensagem das azeitonas pode ser visto como um símbolo do imenso peso que Jesus carregava naquele momento. Na agonia do Getsemane, Jesus confronta a antecipação de seu sofrimento e morte. Ele é descrito como experimentando um nível extremo de estresse emocional e físico. De acordo com o Evangelho de Lucas, seu suor se transformou em gotas de sangue que caíram no solo, um fenômeno conhecido como hematidrose, que ocorre em situações de intenso sofrimento físico ou emocional. Isso destaca a intensidade do sofrimento de Jesus e sua profunda conexão com a humanidade, revelando que, embora divino, ele também experimentou medo e angústia humanos. Durante essa oração, Jesus expressa seu desejo de evitar o sofrimento iminente, mas também sua disposição em aceitar a vontade do Pai Divino. Ele diz: "Se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Essa submissão à vontade divina é fundamental na teologia cristã, pois demonstra a obediência e humildade de Jesus. O 8º lugar é o abandono por seus discípulos, um acontecimento que reflete um profundo sentimento de solidão e traição, intensificando o sofrimento físico e emocional de Jesus durante sua crucificação. Nesse contexto, o abandono por parte de seus seguidores mais próximos revela a fragilidade humana dos discípulos e a dificuldade de manter fé e lealdade em tempos de perigo extremo e medo. Os evangelhos narram como, no momento de sua maior necessidade, Jesus se viu sozinho, sendo negado por Pedro, um de seus discípulos mais leais, e abandonado pelos outros. Esse abandono pode ser interpretado como um elemento crucial na narrativa cristã, destacando a humanidade de Jesus e sua experiência de sofrimento não apenas físico, mas também emocional e espiritual. Na solidão e no abandono, Jesus vivencia uma das formas mais profundas de dor humana, marcada pela traição e desamparo por parte daqueles a quem ele amava e confiava. O 7º acontecimento envolve zombarias e humilhações, marcando o início da humilhação durante o julgamento perante Pôncio Pilatos. Nesse momento, Jesus foi falsamente acusado e mal compreendido pela multidão. Após a condenação, ele foi entregue aos soldados romanos, que o ridicularizaram de maneiras cruéis. Colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça,
zombando do seu título de o Rei dos Judeus. Vestiram-no com uma capa roxa, imitando a vestimenta real, mas com intenções zombeteiras. Adicionalmente, Jesus foi espancado, cuspido e alvo de zombarias por parte dos soldados e de alguns presentes. Desafiaram-no a salvar-se, questionando sarcasticamente sua identidade e missão como Filho de Deus. Essa série de zombarias e humilhações não apenas causou dor física intensa, mas também provocou profundo sofrimento emocional e espiritual em Jesus. Os atos de humilhação e zombaria são lembrados pelos cristãos não apenas como uma representação do sofrimento de Jesus, mas também como um supremo ato de amor e sacrifício. O sexto evento é a negação de Pedro. A história se inicia com Jesus prevendo que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse ao amanhecer. Pedro, um dos discípulos mais leais e fervorosos de Jesus, rejeita veementemente essa previsão, assegurando sua lealdade inabalável. Os eventos daquela noite se desdobram com a captura e julgamento de Jesus, e Pedro se vê envolvido em uma situação de medo e confusão em 3 ocasiões distintas. Diversas pessoas reconhecem Pedro como seguidor de Jesus, mas ele nega isso pela 3ª vez. A rejeição ocorre precisamente quando o galo canta, cumprindo, assim, a profecia de Jesus. É nesse momento que Pedro percebe sua culpa e experimenta profunda tristeza e arrependimento. Conforme as narrativas, ele se retira e chora amargamente por sua negação. O 5º episódio é a traição de Judas. Essa traição não apenas representa uma quebra na lealdade e amizade, mas também marca o início do fim da missão terrena de Jesus. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, ficou famoso por sua decisão de trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Este ato de traição é particularmente chocante e doloroso devido à proximidade e confiança que Jesus tinha nele. A traição de Judas desencadeia uma série de eventos que culminam na prisão, julgamento e eventual crucificação de Jesus. O que torna essa traição ainda mais dolorosa é a maneira como é executada, conforme relatado nas Escrituras. Judas identifica Jesus aos seus captores com um beijo, um gesto que, na cultura da época, era um sinal de respeito e amizade. Esse gesto carregado de ironia e duplicidade destaca a magnitude da traição. A traição de Judas não tem apenas consequências para Jesus, mas também impacta profundamente Judas. Mais tarde, cheio de remorso, ele tenta devolver o dinheiro e acaba tirando a própria vida, de acordo com a narrativa bíblica. O 4º momento é o carregamento da cruz, um testemunho imposto pelas autoridades romanas que não apenas era fisicamente exigente, mas também profundamente humilhante. A cruz, símbolo de tortura e vergonha, era carregada por Jesus pelas ruas até o local da crucificação como parte do ato de humilhação pública. Isso não envolvia apenas o peso físico da madeira, mas também o peso simbólico dos sofrimentos e pecados da humanidade, segundo a crença cristã. Durante essa jornada, Jesus já estava enfraquecido pelas chicotadas, maus tratos e encontros anteriores com agonia física, além das zombarias dos espectadores. Segundo os evangelhos, ao longo do caminho, ele encontra figuras como Simão de Cirene, forçado a ajudá-lo a carregar a cruz, e Verônica, que, de acordo com a tradição, lhe oferece um pano para enxugar o rosto. O peso da cruz não apenas reflete a brutalidade da crucificação como método de execução no mundo romano, mas também é central para a teologia cristã. Representa o sacrifício e o amor incondicional de Jesus, sua força em meio ao sofrimento extremo e seu compromisso inabalável com sua missão redentora. O 3º evento é a flagelação. Nos tempos do Império Romano, a flagelação era uma punição comum aplicada a escravos e criminosos, envolvendo o açoitamento do corpo dos condenados com chicotes que muitas vezes continham pedaços de metal ou osso nas pontas, causando feridas profundas e dores extremas. Para Jesus, essa forma de castigo não representava apenas tortura física, mas também uma humilhação pública. No contexto da paixão, a flagelação de Jesus é vista por muitos crentes como um ato de sacrifício supremo.
Segundo os evangelhos, Jesus foi submetido a essa tortura após ser julgado por Pôncio Pilatos e antes de ser levado à cruz. Este ato é interpretado como uma parte essencial de sua missão redentora, na qual ele carrega sobre si os pecados da humanidade e oferece um ato de amor incondicional. O segundo momento é a coroação de espinhos. De acordo com os evangelhos, após ser traído por Judas e preso, Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos, apesar de várias tentativas de libertar Jesus por não encontrar culpa nele, finalmente cedeu à pressão da multidão que pedia sua crucificação. Antes de ser entregue para ser crucificado, Jesus sofreu vários atos de zombaria e tortura por parte dos soldados romanos. A coroação de espinhos foi um desses atos. Em um gesto cruel de ironia e zombaria, os soldados afirmaram que Jesus era o rei dos judeus, tecendo uma coroa de espinhos e colocando-a em sua cabeça. Quando os espinhos penetraram em seu couro cabeludo, causaram dor intensa e sangramento. Além da coroa, vestiram-no com uma capa roxa, cor associada à realeza, e colocaram um cetro de junco em sua mão, continuando assim com a zombaria. Esse episódio não representa apenas a crueldade física e a tortura que Jesus suportou, mas também o desprezo e a humilhação em níveis emocional e espiritual. A coroa de espinhos simboliza tanto a realeza quanto o sofrimento. Jesus é reconhecido sarcasticamente como o rei, de maneira humilhante, mas ao mesmo tempo, essa coroação prefigura sua verdadeira realeza e sacrifício pela humanidade na crucificação. O primeiro acontecimento é a crucificação, uma das formas mais cruéis e dolorosas de execução nos tempos antigos, aplicada pelas autoridades romanas. A crucificação não implicava apenas intenso sofrimento físico, mas também era vista como uma forma extrema de humilhação pública. Consistia em pregar ou amarrar as mãos e os pés da vítima a uma cruz de madeira, que era então erguida, deixando a pessoa suspensa em uma posição agonizante até a morte. Esse processo poderia levar horas ou até dias, resultando de uma combinação de fatores como exaustão, desidratação, choque e asfixia. Para Jesus, a crucificação representou o clímax de uma série de sofrimentos, incluindo traição, negação, julgamentos injustos, flagelação e zombaria, de acordo com os relatos bíblicos. Entregue às autoridades romanas por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, e mais tarde negado por outro, Pedro, Jesus foi julgado e condenado à morte por Pôncio Pilatos, mesmo este não o considerando culpado de qualquer crime. A crucificação de Jesus não é apenas um símbolo do sofrimento humano, mas também é central para a teologia cristã como o ato de sacrifício supremo. De acordo com as crenças cristãs, com sua morte, Jesus ofereceu a redenção dos pecados da humanidade, estabelecendo uma ponte entre Deus e os homens. Esse ato de amor e sacrifício é o cerne da mensagem cristã e é celebrado anualmente na Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja os fortes relatos do soldado romano que viu os últimos minutos de Jesus na cruz. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção, que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.